Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a palestra das crianças especiais e as ferramentas de Axis. Vamos fazer isso através de perguntas para as terapeutas Heloísa e Janaína. Vamos fazer 2 perguntas para a Heloísa e 2 perguntas para a Janaína. Então, Heloísa, sobre as síndromes como autismo, TDAH, tem relação com as crianças índigos? Explica um pouquinho isso para nós. Olá, pessoal. Então, eu vou falar agora sobre essa pergunta, né? Então, da relação das crianças de TDAH, das crianças consideradas autistas e relacionando com as crianças índigo, né? Essa é a pergunta. Então, assim, na verdade, eu tenho uma visão, né, ligada a um ser, ao ser humano, né? O ser humano integral. E nessa visão que eu trabalho com as minhas crianças, ela não inclui esses rótulos. Então eu compreendo a criança como um ser que tem o seu corpo físico, que tem também a sua emoção, tem a sua parte mental e também tem a sua parte espiritual, energética. Dentro desse meu entendimento, né, eu não encaixo em nenhum desses rótulos. A gente tem os rótulos aqui que são diagnosticados aqui no plano físico e que são aceitos pela sociedade e que consideramos as crianças com determinados comportamentos de uma determinada forma e recebem um nome. E tem a parte mais energética também, que tem algumas literaturas que trazem esse nome, índigo, cristal, e que também eu estudei, enfim, mas eu não encaixo nenhuma das crianças em nenhum desses rótulos, porque para mim, qualquer um desses rótulos vai estar limitando essa criança, né? Então, dentro da capacidade dela, vai estar sugerindo que ela tenha aquelas características e ponto. E como todos nós temos capacidade infinita, né, e somos um ser que a gente se desconhece, a gente não conhece exatamente toda a nossa capacidade, né, todas as nossas possibilidades ainda, a gente está em autoconhecimento, eu acho que limitar qualquer um desses rótulos e fazer relação a criança com TDAH, a criança autista, ela tem ligação com um outro tipo de rótulo, o índigo, o cristal, o arco-íris, como todos os outros que tem aí também na parte mais holística dos estudos, é ainda limitar essa criança. Então é ainda ver nela menos do que ela é. Então eu acho que qualquer um de nós, em todas as nossas energias, né, a gente tem uma abrangência muito maior e pode ter muito mais capacidade se a gente não se vê dentro de nenhum rótulo, dentro de nenhuma caixinha, né? Então acho que tem até alguns estudos, mas que eu não é a linha que eu sigo, né? Então não é por aí que eu penso que tenha que encaixar nenhuma das nossas crianças. Ótimo. Então, vamos para a segunda pergunta, que é qual seria a perspectiva espiritual sobre o nascimento de crianças especiais, né? Ou sobre essas crianças, assim, a partir da espiritualidade, como a gente... Sim. Então, a parte espiritual das crianças, né? Então, que é onde eu desenvolvo a maior parte do meu trabalho, né? Então, voltando ainda, que eu vejo a criança também no plano físico, eu trabalho também com essa parte do emocional, mas que o meu principal foco é o desenvolvimento dessa criança enquanto um ser que não está só aqui nessa passagem, nessa experiência aqui pelo planeta. Essa parte espiritual, ela vai muito além. Então também existem muitas explicações, existem muitas teorias, né, muitas, vamos dizer, justificativas para uma criança ser especial na parte da espiritualidade. Mas é quase que sinônimo do que eu falei na resposta anterior, né? Essa pergunta também, ela é muito, principalmente para uma família, né? Ela é muito tida assim, para uma mãe, para um pai que tem na sua família uma criança, né? Um filho especial, né? Fica aquela pergunta, por que o meu filho é assim? E se a gente ampliar um pouquinho o olhar, cada um de nós é especial, né? Então, porque tu tem o cabelo crespo, né? Eu tenho o cabelo liso, porque a Jana gosta de acordar um pouco mais tarde, eu gosto de acordar um pouco mais cedo. Então a gente tem nossas diferenças, todo mundo tem. Então, porque se nós nos mantermos olhando para um determinado grupo e acharmos que este grupo é especial porque eles têm algumas características um pouco mais diferentes, consideradas ainda hoje por nós, diferente do típico, né, ou do neurotípico, que a gente considera o restante da população que não tem uma capacidade intelectual considerada especial, eu acho que tudo isso é separar, né? Tudo isso é separar cada um de nós. Enquanto que a gente está aqui para se ver quanto mais próximo possível em termos de, não de individualidade,
individualidade quanto ser, né, que cada um é diferente, mas quanto essência, né, e a minha caminhada ela é toda em busca da essência, da minha própria essência como autoconhecimento, né, então eu tô aqui me buscando, então como é que eu vou olhar uma criança e vou justificar ou procurar por que ela é assim? Ela é do jeitinho que ela é. Assim como o meu filho, para mim, também é muito diferente, talvez, do que eu imaginasse, ou talvez muito melhor, ou muito menos, ou muito mais. Cada mãe tem uma expectativa para o seu filho, né? E cada um de nós, a gente tem que aprender a lidar com as expectativas quando a gente ganha um pouco de diferença a mais no nosso filho, né? Isso é um grande desafio, por isso que às vezes a gente procura essas explicações da espiritualidade, né? Ver por essa perspectiva da espiritualidade é ver muito mais amplo, né? Com capacidades diferentes, com habilidades, com essa questão também da consciência, mas eu queria que tu explicasse também essa questão da consciência. Isso. É que na verdade assim, quando a gente tira dos rótulos, né? Então qualquer rótulo que a gente for encaixar a criança, a gente vai estar botando numa caixinha, né? Num quadradinho. Então se a gente perceber, e cada um de nós, e aí que é o ponto que a gente tem que se trabalhar, né, e não procurar o que aquela criança não cumpriu das minhas expectativas, e sim abrir essas expectativas, né, que aí a gente pode ampliar o nosso olhar com uma consciência maior, nossa consciência com relação, né, àquela criança, porque as habilidades dela a gente não tem noção, a gente não conhece, qualquer um de nós, ninguém conhece as minhas habilidades, nem eu mesma, eu estou desenvolvendo ainda, então cada um de nós, até o fim da nossa vida, a gente vai desenvolver muito e ainda muito vai ficar para outras jornadas, outras experiências, né? A criança especial é a mesma coisa. Na verdade, a criança especial é especial tanto quanto qualquer um de nós. E todos nós somos tanto quanto qualquer uma delas, né? Então, essas capacidades, essa parte da espiritualidade. Tem um ponto que eu acho bem importante que eu gostaria de passar aqui, que é da nossa alma, o quanto que a gente traz para desenvolver aqui. Eu acho que isso tem que ser respeitado em qualquer um de nós. E não por ser especial e por não ser considerado especial. Fora de qualquer título, que é o quanto a gente traz. Esses títulos também, né? Especial é do ponto de vista. Do ponto de vista. Né? Isso. Do que eu acho que não se encaixa, que tem dificuldades ou que tem problemas. Sim, ou coisa. do ponto de vista social. Então, da espiritualidade a gente não pode focar a partir dessa. Isso, e social estabelecido hoje, Uhum. né? Em Quantas setembro de foram 2018. Né? Especiais e a gente. Então, daqui a 10 anos, o que vai ser considerado? Né? Ainda bem, estamos em evolução. Que não existiria. Maravilha, né? Não era ciência, hoje é ciência, que não era. Exatamente, as coisas que são, ainda bem, a ponto de vista de uma consciência maior que a gente vai ampliando, né? Então, assim, ó, o que eu queria colocar é a proposta de vida, né? Que a gente considera assim, ó, são 50% do nosso desenvolvimento, é a proposta que a gente veio, né? Então, aquela alma, não importa no corpo que esteja, com deficiência, sem deficiência, considerado isso, aquilo, aquele outro, cada um de nós trouxemos para cá uma alma com uma proposta para caminhar aqui nesse planeta. É 50% do que a gente está apresentando. O outro 50% cabe ao que a gente vai ver aqui agora. Então, a importância de quem está por fora deste quadro, né? Então, do pai, de uma mãe, de um responsável, de um avô, enfim, do educador desta criança. Porque o que a gente puder contribuir vai ajudar no outro 50%. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença o nosso olhar. Então, quanto mais a gente tiver com consciência ampliada de não limitar essa criança, de não julgar, né? De não julgar, isso, exatamente, de não enquadrar, mas a gente vai estar possibilitando do universo de que ela desenvolva os 100% que ela veio para cumprir nessa jornada. Acho que é isso. Então, ótimo, muito obrigada por essas respostas. E agora nós vamos para a segunda entrevistada com as perguntas. Então, vou começar com uma pergunta mais abrangente sobre o que é o Axis, assim, explicar um pouquinho. E também já nos explicar como pode ser utilizado, né, no tratamento de síndrome de Down, dislexia, autismo. Se dá para responder essas duas. Sim. Bom, o Axis é um sistema de ferramentas desenvolvido para facilitar as pessoas terem mais consciência, acessar com mais facilidade, mais consciência. Então, dentro desse sistema existem várias ferramentas. Uma das principais ferramentas, a gente poderia dizer, principalmente quando a gente fala desses quadros, né, são as barras Jaxas.
barras de Access são a primeira ferramenta, assim, que o Gary Douglas trouxe, né, para essa realidade. E ela é uma ferramenta que dá um efeito muito legal, não só para essas pessoas, né, ditas especiais, mas ela limpa a nossa mente, ela nos dá mais clareza, mais consciência. Então, essas pessoas com esses diagnósticos, normalmente elas são muito perceptivas, né? Elas captam com muita facilidade e num nível muito maior aquilo que está na volta delas, né? Então, é como se elas fossem sendo intoxicadas por esse monte de julgamentos, né? De pensamentos, sentimentos, emoções, de tudo que está na volta dela, dos pais, dos educadores, e isso acaba sendo muito limitante, né? E muito perturbador também. Ela fica ali com aquela carga imensa de limitação, né? E no momento que ela recebe uma sessão de barras, ela tem a capacidade, o corpo dela vai liberar tudo isso que não é dela, né? Vai liberar essas emoções, pensamentos, sentimentos e projeções, expectativas, né? Que ela recebeu, né? Dessas limitações. E no momento que ela pode liberar isso, né? E ser mais ela, né? Acaba gerando muita facilidade. Muito mais facilidade tanto para ela quanto nos relacionamentos que ela for ter, né, na vida, seja com os pais, seja com educadores, seja, enfim, com outras pessoas, porque a gente normalmente se refere também a essas pessoas como crianças, né, mas a gente está falando aqui para pessoas de qualquer idade, né. O ano passado, nessa época do ano, até foi em setembro, durante os eventos de prevenção ao suicídio, eu fiz um atendimento dentro de um evento desses para um menino com síndrome de Down. Ele recebeu uma mini sessão de barras, né, que durou em torno de 20, 25 minutos, e naquele único momento ali que a gente teve junto, né, ele recebendo essa sessão, eu tive um depoimento da mãe dele depois de que ele tinha melhorado muito, assim, a linguagem, tinha muitas coisas que ele tinha regredido, né, de um aprendizado que ele teve, né, ele voltou, ele trouxe aquilo de novo, né. Então é muito disso também que a Elô estava falando, de a gente sair desses rótulos, né, sair dessas coisas limitantes, né, de que alguém tem que tá ali, determinada deficiência, determinado transtorno, né, vai ser daquele jeito e tem que ser daquele jeito. Então muitas vezes as pessoas pegam um diagnóstico, né, e querem encaixar, né, a pessoa dentro daquilo, e tem que olhar daquela forma, e tu só consegue isso, tu não consegue mais. Então imagina para uma pessoa que é altamente perceptiva, né, altamente sensível a tudo isso, né, o quanto isso está realmente definindo a realidade dela, né, o que ela pode realizar. Então as barras fazem isso, assim, é uma forma muito legal de liberar toda essa limitação, toda essa carga de limitação, e o que isso pode gerar para cada pessoa é muito individual, né? Para uns pode melhorar a linguagem, para outros de repente vai melhorar o sono, né? Vai fazer com que essa pessoa consiga dormir melhor, né? Se relacionar melhor com quem está na volta dela, se relacionar melhor com ela mesma. Então, vou a partir dessa tua resposta um pouquinho entrar, mas então vamos ampliar essas questões, né, para a educação hoje, para a escola, então para todos os vários pontos de vista ou julgamentos que a gente faz para as crianças, né, limita, não tem preguiça, não tem dificuldade disso, não presta atenção, não tem foco. Então, como o Access pode, assim, até
para os educadores também, para os pais, né, contribuir na questão não só das barras, mas talvez assim de algumas perguntas que a gente sabe que faz parte também das ferramentas, para estar atuando que a gente também vê essas crianças super atuais, né, energeticamente, tecnologicamente. O mundo moveu muito rápido, mas a escola está também com um sistema de educação muito parado muito tempo atrás, então tem uma certa dificuldade deles estarem lá e fazerem as coisas do jeito que a gente espera ou quer que eles façam, né? Então como a gente pode estar trabalhando com o Axis ou com outras barras, outras ferramentas, né, para facilitar esse ensino e aprendizagem nessas histórias na escola principalmente, ou em casa, mas para a educação. Bom, a educação atualmente está precisando de coisas novas, né? E eu acho que as ferramentas do Axis podem contribuir muito, e tem coisas muito simples também que podem ser usadas por qualquer pessoa que tenha interesse, né? E que não são necessariamente as barras, né? A gente pode começar fazendo perguntas, né? Porque as perguntas são que vão abrir espaço, abrir possibilidades novas. E eu acho que é exatamente isso que está sendo pedido, assim, por essas crianças, né? Possibilidades novas, onde essa carga tremenda de julgamento que tem sobre eles, né, não esteja mais tão opressiva ali, né, de ter que se encaixar num lugar, num rótulo, Então, fazendo perguntas, né, o que mais é possível, né, como o educador, no caso, poderia começar a perguntar, né, como ele poderia contribuir com as crianças, né, com esses jovens, os pais também, né, começar a perguntar como melhorar essa relação, né, o que fazer para atrair a curiosidade das crianças, né, para fazer com que eles prestem atenção e aprendam de uma forma que seja mais leve, mais divertida, né, que seja... Acho que essa é uma chave, para criar como pode melhorar. Diferente, essa eu adoro. Né? Essa eu indico para todas as situações. Como pode melhorar, né? Diante da situação, a vida de dificuldade, larga para o universo e libera. Né? O que mais é possível. Se nada mais é possível, né? Exatamente. Se nada disso que a gente já conhece está funcionando, o que mais é possível que a gente ainda não considerou, né? O que mais é possível que nós nunca pensamos, né? E deixar as perguntas, né? Sim, o que isso pode trazer? Como é esse mecanismo dessas perguntas, assim, como é esse ficar ficar na pergunta. Fazer a pergunta. Fazer a pergunta e ficar na pergunta é a gente fazer essas perguntas sem esperar uma resposta, né? Essas perguntas, a ideia delas é realmente abrir espaço, né? Nos empoderar para que o nosso saber venha, né? E então não é trazer uma resposta racional, né? É abrir para um espaço onde de uma sabedoria muitas ampliada, né? Consciência. Sim, de uma consciência maior. E eu acho uma coisa muito legal também que no esperar, né, abrir para o universo, é o desapego, né? Que daí a gente larga a preocupação, faz a pergunta e larga a preocupação, desapega daquilo. Daqui a pouquinho se solve. A coisa acho que é bem resolve a situação sem precisar. A resposta vem resolvendo, né? Não tem a resposta, mas é resolvida a questão. Vem a facilidade, né? Isso fazendo sempre eu acho que te faz estar fora desse lugar de julgamento também, né? Tem que sair daquilo que é o que tu está definindo, concluindo, né? Decidindo sobre uma determinada situação, sobre uma determinada pessoa. Então, no momento que tu faz a pergunta, tu está abrindo esse espaço, né? Para possibilitando a criação de coisas novas e diferentes. Então, tem uma outra pergunta que também é muito legal nesse espaço, principalmente da educação, né? Que é e para tudo na vida, na verdade, né? Que é o que vai criar mais. O que vai criar mais.
posso fazer que vai criar mais, o que eu posso ser aqui nessa situação que vai criar mais, que perguntas eu posso fazer que podem criar mais. Ótimo. Para preparar, né? Nossa, eu fiz uma observação aqui quanto, né, o que tu tinha falado do julgamento, né? Que o julgamento que nós lançamos, que tu comentou, né, que fica muito pesado para a criança, mas na verdade a gente lança sobre as crianças diferentes, os adultos, enfim, sobre essa classe considerada especial, é o que também nós nos julgamos, né? Porque, Sim. se nós mesmos não nos julgássemos, a gente não ia estar julgando tanto o outro, né? Então, o que tanto a gente está julgando no outro, que em mim, né, que eu não entendo. Então, acho que isso assim, é uma coisa pra gente considerar muito. Tanto em alguém que é diferente, em alguém que não é que nem eu, em alguém que tem horário diferente do meu, que tem jeito diferente do meu, e que eu não tô olhando em mim, né? Eu acho que essa reflexão assim, é fundamental para todo mundo. Sim, e nesse sentido as barras também podem contribuir muito, né? Porque elas começam a diluir e dissolver também esses julgamentos. Esses lugares onde a gente está se matando, né? Exato. Está se Punindo, se né? punindo. Se classificando, Sim. se apegando. Sim, isso que projeta, né? Vem a partir dos nossos conceitos, dos nossos julgamentos internos. A gente tá o tempo todo se classificando, se julgando. Projeta, né? É isso. Para caber na caixinha, né? Na caixinha Do mundo material. É. Perspectiva. A gente às vezes faz até um esforço para entrar na tal da caixinha, né? Mas é tão bom viver fora da caixa, né? Então. Eu não sei, acho que é isso. Teria mais alguma Muito pergunta? obrigada. Concluímos a nossa perguntas. Obrigada pela atenção. Gratidão, Então, pessoal. Isso aí. Gratidão. Namastê. Namastê.